porque o charme é dizer que é de esquerda. No meu tempo, o jovem era comunista, casava, ele já melhava um emprego, bem, ele já é socialista, aí adquiria um patrimônio capitalista. Né? Então, esse charme da juventude mostra-nos hoje que todos os países tendem a incentivar a livre iniciativa como um modo de desenvolvimento. Eu fico vendo alguns artigos de jornais, lendo, dizendo o capitalismo já ruiu. O que ruiu foi o comunismo. E o capitalismo tem, dentre elas, como uma das grandes vertentes, a atividade econômica, a grandeza ou a força das suas empresas. A pujança da economia norte-americana se faz na força das empresas privadas. Por isso que eu tenho muita dó de quem tem vergonha de dizer que esse sistema é ruim, que esse sistema é bom. Quem tem vergonha de dizer que esse sistema é bom está vivendo naquele mundo da União, que é falida a União Soviética, da China antes de sua abertura. Todo mundo está vendo que só há um caminho para o desenvolvimento, para o bem-estar social, que é uma abertura econômica com incentivo à iniciativa privada. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque para mim, o sujeito dizer que é de esquerda não tem nenhum charme, para mim tem ignorância por aí. Eu acho que o mundo mostra-nos que a abertura econômica, o incentivo à empresa privada é a solução. Vamos encontrar desenvolvimento e bem-estar social nos Estados Unidos, é no Canadá, é na Inglaterra, não é ainda na China, que está se abrindo, mas que tende a alcançar, na Coreia, que vamos encontrar que fortaleceu a sua economia com a abertura de seu capital. Então, fora daí, nós não temos solução. Nós estamos nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão num avanço tão grande que não só as câmaras de arbitragem, como o seu judiciário agora está se especializando a julgamento de causas entre empresas. Olha para vocês verem a força que o americano atribui à sua economia. As empresas constituem a base da sua economia. Portanto, penso o americano, não é razoável que o litígio entre empresas dure 10, 8, 7 anos. Isso abala a estrutura. A discussão de um controle acionário de uma empresa por 10, 12 anos põe essa empresa em xeque. Então, a preocupação é tão grande que a empresa lá é tida como uma que cria empregos, que paga tributos e quando gera riqueza e, consequentemente, cria um bem-estar social. Eu não estou dizendo aqui que eu prego aquele capitalismo selvagem, que as empresas não têm controle, onde o lucro fácil é tolerável. Não. Eu prego a liberdade de iniciativa com controle do Estado, tal qual pregado da Constituição brasileira, onde você vai coibir o abuso econômico, onde os órgãos de controle, como o CAD, precisam funcionar, e precisam funcionar mesmo para evitar a concentração. Aliás, o americano tem uma filosofia que me convence muito. O melhor controle de defesa do consumidor é a concorrência, não é verdade? É a concorrência. O que nós não temos no Brasil. No Brasil nós temos muitos segmentos carteirizados, da importância, né, de uma Anatel funcionar bem e não funciona ainda na área de telecomunicações, do CAD não permitir a concentração como permitiu até agora. Tudo isso fortalece o quê? A economia, no sentido de que o consumidor vai ter uma proteção adequada. Nós não podemos submeter a população a interesses outros que não seja aquele geral. Portanto, a compatibilização do lucro com o interesse geral do povo é uma meta a ser conseguida, a ser obtida por governos e governos que se dizem democráticos. É por isso que eu tenho dito que não há nenhum empecilho que grandes sociedades de economia mista se submetam à arbitragem. Volto ao tema aqui precisamente. E o primeiro caso que o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de enfrentar, e que eu fui relator, era uma questão de venda de energia. Uma empresa contrata consumo de energia em larga escala, com aquele mercado alternativo, não honra e na hora de se submeter à arbitragem que ela havia comprometido, ela foge e se defende com aval do Ministério Público, dizendo que ela não poderia se submeter à arbitragem. Evidentemente que a Corte não acolheu essa tese, entendeu que, havendo cláusula compromissória, a sentença do juiz brasileiro não poderia ocorrer, ou seja, a intervenção do juiz brasileiro não poderia ocorrer, exceto para examinar o aspecto formal. Julgamos, então, portanto, a empresa